professora Cleane e vou lecionar a disciplina de Geografia para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, essa aula será com revisão do conteúdo que nós já vimos até aqui, tá? Como é uma revisão, eu não vou conseguir explicar tudo o que eu falei nas videoaulas anteriores. Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas também, voltem nas videoaulas ou então consultem também o livro, tá bom? Vamos começar falando sobre a cidade e o campo no município. O que é o município, afinal? O município ele é formado do quê? O município é a cidade? Não, o município ele é composto pela cidade e pelo campo, pela área urbana e pela área rural. O município, gente, ele agrega, né, toda a população, tanto a população urbana quanto a população rural. A cidade, ela é a parte urbanizada do município. E o espaço rural é o espaço natural do município, vamos dizer assim. É o espaço onde não tem vias asfaltadas, né? Onde possui menos construções. É na cidade que fica a prefeitura e a Câmara Municipal, ou Câmara dos Vereadores. O campo ele vai corresponder à área onde há plantações, onde há pasto, propriedades rurais, como fazendas, sítios, chacras, dentre outros. A cidade, no centro das cidades, né, normalmente eles são bem movimentados. A cidade ela é formada pelos bairros. Os bairros eles podem ser residenciais, industriais, comerciais, ou pode haver bairros mistos, né? Residencial e comercial, ou às vezes tem bairro industrial e residencial também. Nas cidades grandes, gente, o centro, normalmente ele é bem movimentado. Nas cidades grandes há muito trânsito, né? As ruas são bastante movimentadas e há, inclusive, muita poluição visual nas ruas comerciais dessas cidades. Nas cidades médias e pequenas, a circulação de pessoas é menor, o fluxo de veículos também é menor. Muitas cidades elas sofrem com a falta de infraestrutura, com a falta de asfaltamento, com a falta de acesso a saneamento básico, água encanada, né? Rede de esgoto, com escolas precárias, falta de bibliotecas, né, para acesso à cultura, informação, e os meios de transporte também, em sua maioria, são bem precários. A gente costuma ver, inclusive, né, passando no jornal, na televisão, os ônibus lotados, porque tem pouco ônibus para muita gente ir trabalhar ou para muita gente voltar do serviço para casa. Em algumas partes da cidade vão predominar atividades comerciais, com muitas lojas, bancos, escritórios, restaurantes e atividades industriais. São os bairros que eu falei para vocês. Vão existir bairros, diferentes tipos de bairros. E vão existir também aqueles bairros mistos, né? A área rural do município vai corresponder, gente, à produção, né, às atividades ligadas à agricultura, à pecuária e ao extrativismo. Além de alimento para a população, o campo ele fornece matéria-prima para as indústrias também. A gente tem que lembrar daquela cadeia produtiva que a gente estudou no início do ano. Acontece o plantio no campo, o produto ele é transportado para a indústria, da indústria ele é convertido em enlatado, em produto industrializado, e da indústria ele vai para o comércio para que o consumidor tenha acesso a este produto. Observem que na área rural, no campo, as casas elas são mais espaçadas, elas são mais afastadas umas das outras, né? Predomina área de pastagem, área verde, como a gente pode ver. Vamos falar um pouquinho agora sobre o Brasil, os estados e as regiões. O Brasil, gente, ele é o quinto maior território do mundo. Ele está dividido em estados e em um distrito federal. São 26 estados e um distrito, 27 unidades federativas. A diferença de estado para distrito é que os estados eles são divididos em municípios. Por exemplo, município de Belo Horizonte, município de Contagem, município de Ibirité, de Betim. E o Distrito Federal, a divisão é em regiões administrativas. É no Distrito Federal que está a capital do Brasil, Brasília.
A gente pode observar que os estados, eles estão agrupados em região. Região norte, região nordeste, região centro-oeste, região sudeste e região sul. A capital do Brasil, ela está na região centro-oeste. Além dessa forma de regionalizar o Brasil, gente, regionalizar é agrupar de acordo com características semelhantes. Existem outras formas também. Quando, por exemplo, a gente analisa um mapa dos biomas do Brasil, da hidrografia do Brasil, isso também são formas de regionalizar, para avaliar as características desse território. O estado mais recente criado no território brasileiro é o estado de Tocantins. A gente tem que lembrar que essa divisão do Brasil em estados foi um processo, né? Foi uma construção desde a divisão do território em capitanias hereditárias até a configuração atual, até essa divisão em estados atualmente. Os estados, eles fazem limites com outros estados. Por exemplo, o estado de Tocantins, vejam bem, ele faz limite com o estado de Maranhão, o estado do Piauí, o estado da Bahia, o estado de Goiás, o estado de Mato Grosso e o estado do Pará. Limite, então, é onde termina um e onde começa o outro. Existem estados brasileiros que fazem fronteira com outros países. Qual que é a diferença entre fronteira e entre limite? Vamos ver? Limite, gente, é onde começa um e onde termina o outro. É a separação de um e a separação do outro. O limite, ele pode ser tanto artificial quanto natural. O limite artificial é aquele imposto pelos governantes, é aquele construído como um muro. O limite natural é um rio, é uma serra. O conceito de limite refere-se a uma linha precisa, é nitidamente definida no terreno, que, em geral, é estabelecida por meio de acordos e convenções entre os países limítrofes ou os estados limítrofes. Fronteira, gente, já é um termo mais abrangente, é um termo mais dinâmico, né? A fronteira pode ser uma faixa onde vai se estabelecer relações comerciais, culturais, onde as pessoas podem morar também, né? Então a fronteira é mais ampla, é um espaço maior. Esse termo ele é empregado para definir a separação de países, como a fronteira entre Estados Unidos e México, Brasil, Argentina e Paraguai, como nós estamos vendo aqui. O muro que separa os Estados Unidos do México é um limite, gente, é um limite que está na fronteira entre Estados Unidos e México. Aqui a gente consegue ver que a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, nessa fronteira, o limite que separa os três países é um rio, né? É o rio Iguaçu. Então, limite e fronteira são conceitos diferentes. Limite é aquele que delimita, que marca onde começa um e onde acaba o outro. A fronteira é uma faixa, é uma área, é uma região que vai estar entre dois territórios. A população. O que é população, gente? Vamos analisar esse mapa? Popular Brasil, população por unidade da Federação de 2018. Nós conseguimos perceber pelo mapa, né, de acordo com a legenda, quais são os estados que possuem uma população maior, quais são os estados que possuem uma menor população. Mas, afinal, o que é população? População, gente, é o conjunto de todas as pessoas que moram em um lugar. Essa população ela pode ser tanto urbana quanto rural. População urbana é aquela que vive na cidade. A população rural é aquela que vive no campo. A contagem da população brasileira ela é realizada de 10 em 10 anos. É através do censo demográfico. Esse censo demográfico ele é realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O censo demográfico é uma pesquisa detalhada a respeito da população brasileira. O último censo ele aconteceu em 2010 e no Brasil havia cerca de 190 milhões de pessoas. Atualmente, embora não tenha ocorrido o censo ainda,
o IBGE faz registro, né, do crescimento populacional anualmente. A população brasileira ela está em torno de 211 milhões de habitantes. E essa população ela está distribuída pelo território brasileiro. Alguns estados têm maior concentração de pessoas, outros estados menor concentração. Por exemplo, o nosso estado, Minas Gerais, ele está na categoria, né, dos mais populosos do Brasil. E a população mundial? Quais são os países que possuem a maior população do mundo? Vamos analisar? A China é o país que possui a maior população do mundo. Depois da China, nós temos a Índia. Depois da Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil. Até 2017, o Brasil ele estava ocupando a 5ª posição. Atualmente, o Brasil está na 6ª posição em relação ao tamanho da sua população. Paquistão, Nigéria, Bangladesh, Rússia e México. Estes são os 10 países que possuem a maior população do mundo. Mas vejam bem, a população ela não está ligada ao tamanho do território. Observem o tamanho do território da Índia e observem o tamanho do território da Rússia. Estão vendo? A Índia possui a 2ª maior população do mundo. A Rússia possui a 9ª maior população do mundo. Vamos olhar de novo o Paquistão. O Paquistão é um território bem menor que o território da Rússia. O Paquistão ele possui, de acordo com a tabela aqui, com o levantamento de 2017, a 6ª população do mundo, enquanto a Rússia está na 9ª posição. Então, gente, crescimento populacional, grande população, não está associada a tamanho do território, tá bem? No mundo existem atualmente cerca de 7,7 bilhões de pessoas. No Brasil, há uma predominância da população urbana em relação à população rural, mas nem sempre foi assim. A população brasileira vai se tornar urbana predominantemente, né, a partir de 1970. Até 1960, a população rural ela era maior. Por que a população urbana ela vai crescer dessa forma? Por que a população urbana vai se tornar maior que a população rural? Por conta do desenvolvimento na cidade. A cidade vai oferecer mais serviços para a população. A cidade ela vai oferecer mais condições de vida, mais oferta de emprego. E um outro fator também é a modernização do campo. A máquina, ela vai substituir o homem, né, na lavoura. Então, esse homem, essa pessoa vai perder o seu emprego e vai se direcionar para a cidade, para a procura de melhores condições de vida. É o chamado êxodo rural. O êxodo rural é a saída do campo para a cidade. E esse êxodo rural no Brasil, ele vai ser muito influenciado pela mecanização do campo, pela mecanização da lavoura, da agricultura. A gente pode observar aqui, por este gráfico, né, que no Brasil, a região que possui a maior concentração de pessoas vivendo nas cidades é a região sudeste. E é a região sudeste a região com maior desenvolvimento industrial e econômico. A região nordeste é que apresenta um menor número de pessoas vivendo nas cidades. É que a região que apresenta a menor porcentagem de urbanização. Não quer dizer, gente, que grande parte da população da região sudeste viva no campo. Não. A gente pode ver aqui que 73% da população nordestina vive na cidade, enquanto 37% vive no campo. No Brasil, atualmente, 85% da população brasileira vive na cidade. O que quer dizer isso? A cada 100 habitantes, 85 moram na cidade e 15 moram no campo. Na população brasileira, nós temos sempre que lembrar
dos povos indígenas, dos povos tradicionais, como os povos indígenas, como os quilombolas, porque eles também estão presentes no território brasileiro e também fazem parte da população brasileira. Os povos indígenas, eles vêm sofrendo muito, gente, com a falta de demarcação de suas terras, com a falta de proteção de suas terras. Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, muitos indígenas foram dizimados, foram exterminados. Esses povos indígenas, eles foram perdendo seu território para esses colonizadores. E hoje em dia ainda, muitos indígenas sofrem com a invasão de seus territórios por fazendeiros, por garimpeiros, dentre outros. Esses dois mapas aqui, eles estão mostrando os povos indígenas do Brasil, na época da chegada dos portugueses e 2010. Neste mapa, a gente pode perceber, este de 2010, que grande parte da população indígena está localizada na região norte. A partir de 1900, da década de 1980, gente, a Constituição brasileira, ela garante aos povos indígenas o direito à terra que tradicionalmente ocupam. Por que é importante essa permanência dos indígenas e a preservação de suas terras, gente? Para eles continuar com sua identidade cultural, para que a história deles não se perca ao longo do tempo, para que eles não percam suas culturas, seus hábitos, né? Seus modos de vida também. Em pleno século XXI, grande maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. São vários grupos, gente, vários grupos com costumes diferentes, vários grupos que vivem de maneira diferente também. Estima-se que na época da chegada dos europeus fossem mais de 1.000 povos, somando cerca de 4.500.000 indivíduos. Atualmente, encontramos no território brasileiro 256 povos falantes de mais de 150 línguas diferentes. Os povos indígenas no Brasil, gente, atualmente, eles são aproximadamente um total de 900.000 indígenas. Destes, 324.834 vivem em cidades e 572.000 vivem nas áreas rurais. Há a predominância desses povos indígenas concentrados na região norte do país. A preservação da terra desses povos é extremamente importante também, porque é da terra que eles tiram seu sustento, é da terra que eles tiram a sua sobrevivência. Os povos quilombolas também são povos tradicionais e são povos que estão presentes no território brasileiro e que faz parte da população brasileira. Os povos quilombolas, eles são descendentes e remanescentes de comunidades formadas por escravizados fugitivos, os quilombos, entre os séculos XVI e o ano de 1888, quando houve a abolição da escravatura no Brasil. A origem em comum dos remanescentes de quilombos é a ancestralidade africana, de negros escravizados que fugiram da crueldade da escravidão e refugiaram-se nas matas. Com o passar do tempo, vários desses fugitivos aglomeravam-se em determinados locais, formando tribos. Tem comunidades quilombolas também, gente, que se formaram, né? Tem quilombos que se formaram também a partir da compra de terras por negros, que adquiriram a sua liberdade e compraram terras, ou por negros que ganharam essas terras como forma de pagamento também. Mas as comunidades quilombolas, elas são extremamente importantes também para preservar a tradição africana, para preservar esses costumes e preservar a identidade africana, né? A cultura, os saberes desses povos. Nós temos que lembrar que esses povos, eles são extremamente importantes na cultura brasileira e na composição da população brasileira também. Vamos falar um pouquinho agora sobre as principais atividades econômicas que são desenvolvidas. Atividade econômica é toda atividade produtiva que gera riquezas.
Essas atividades econômicas, elas vão se dividir por setores, por atividade. Nós sabemos que o ser humano, por meio do trabalho, ele vai obter tudo o que necessita das diversas atividades econômicas. Vamos ver quais são. A pecuária, que é a criação e reprodução de animais para servir de alimento e matéria-prima. A pesca, extração de peixes e frutos do mar. A agricultura. Essa atividade geralmente ela é praticada na área rural e envolve o plantio, a colheita de alimentos e matéria-prima. O comércio e a prestação de serviços. Atividades como compra, venda, prestação de serviços como professor, advogado, banqueiro, fazem parte desta categoria, comércio e prestação de serviços. A prestação de serviços, gente, ela não comercializa nem produz serviços, só fornece serviços. É o eletricista, é o encanador, é o professor, é o advogado, é o médico. A indústria são as atividades que transformam a matéria-prima em produtos industrializados. Mineração, a extração de minérios do solo e do subsolo. O trabalho artesanal, ele é realizado pelos seres humanos, gente, há muito tempo, antes da indústria. O trabalho artesanal, quem pratica, quem desenvolve o trabalho artesanal, conhece todos os processos da atividade, desde o início até o produto final. Ele é desenvolvido de forma mais simples, né, sem o uso de muitas tecnologias, e mais tarde, né, com o surgimento da indústria, vai haver uma produção maior, né? A indústria vai aumentar a produtividade. Ainda hoje, gente, existem pessoas que desenvolvem o trabalho artesanal, e esse trabalho artesanal é fonte de renda para muitas famílias, inclusive. A agricultura. A agricultura, para ser desenvolvida, ela depende do solo e do clima. Nós sabemos que hoje em dia, com o uso de agrotóxicos, existe a possibilidade de fazer a correção do solo, né? E com o uso de tecnologias, existe a possibilidade de levar água em locais que são mais secos, que são mais áridos. Mas, de toda maneira, é preciso haver alguns cuidados no plantio e alguns cuidados com o solo. Cuidados no plantio: escolher o produto agrícola adequado ao tipo de solo e clima, selecionar as sementes e mudas, fazer o plantio na época certa, controlar o uso de agrotóxicos no combate às pragas. Os cuidados com o solo: adubar o solo com a quantidade necessária para a fertilização, arar o solo para que a terra fique solta, irrigar o solo no período de seca, drenar o solo quando ele estiver encharcado e, em terrenos inclinados, fazer plantio em curvas de nível. Vamos entender melhor esse plantio em curvas de nível. A imagem aqui está mostrando para a gente o que é. O plantio em curvas de nível, nós vamos aproveitar o terreno para plantar. Porém, gente, essa plantação ela vai acontecer em curvas. Estão vendo? Para que isso? Para minimizar o impacto da água da chuva no solo, para quando chover, a água não lavar este solo e não sair arrancando os nutrientes do solo e não sair arrancando a vegetação. Por isso, então, nesses terrenos inclinados, o mais indicado é o plantio em curvas de nível, e para evitar, inclusive, processos erosivos, tá bom? Existem alguns tipos de agricultura, de desenvolvimento da agricultura. A agricultura de subsistência é aquela agricultura onde predomina o trabalho familiar. São usadas técnicas rudimentares, né, técnicas mais antigas, é empregada a mão de obra humana na lavoura. A produção, nesse caso, gente, ela é baixa, não é alta. E o que sobra, né, o excedente, ou ele é trocado ou ele é vendido. A agricultura comercial, ela vai atender às necessidades do mercado, mercado interno e mercado externo. Mercado interno é a população do país. Mercado externo são outros países.
Neste tipo de desenvolvimento agrícola, são utilizadas técnicas modernas, são utilizados insumos agrícolas, fertilizantes. E a produtividade, nesse caso, da agricultura comercial, gente, ela é bem elevada, é uma produtividade alta, em grande quantidade. Normalmente, a agricultura comercial, ela é desenvolvida com base na monocultura. A monocultura é a produção de um produto em uma extensa área. Mono vem de cultura de produto. Nesse tipo de produção é empregada tecnologia avançada, né? Maquinário no arado do solo, maquinário na plantação, maquinário na colheita, avião para jogar agrotóxico, para fazer a retirada de ervas daninhas, né? A agricultura orgânica é uma outra modalidade. Nesse tipo de agricultura, gente, os produtos, normalmente, eles não utilizam agrotóxicos para o desenvolvimento dos produtos na plantação, né? E o solo, ele é mais conservado. A degradação ambiental nesse tipo de agricultura, ela é menor. É um tipo de produção associada ao desenvolvimento sustentável. Utilizam técnicas que não degradam o meio ambiente. Entretanto, os produtos orgânicos, eles são um pouco mais caros, porque a produção ela é bem menor e a produção ela é mais demorada. Os produtos, eles também são mais saudáveis, tá? A agricultura, gente, é um tipo de atividade que vai degradar muito o meio ambiente, que vai trazer muitos prejuízos para a natureza e para nós também, né? Para realizar a agricultura, algumas pessoas ainda usam técnicas tradicionais, como as queimadas, para fazer a limpeza do terreno. Essas queimadas, elas podem reduzir a fertilidade dos solos. E quando elas são descontroladas, né, quando não tem controle, pode acabar atingindo grande extensão de um terreno, pode acabar atingindo extensas matas e comprometendo a fauna e a flora da região, comprometendo recursos hídricos também. O uso de máquinas e o desmatamento levam à compactação e à erosão do solo, o que pode causar o assoreamento de cursos d'água. A compactação, gente, é como se o solo ele ficasse bem apertadinho, sabe? E quando chove, a água ela não vai conseguir infiltrar, a água ela vai escoar superficialmente. Quando isso acontece, o lençol freático ele não vai ser reabastecido com água. Então, pode levar a, ao fim de recursos hídricos, né? A redução dos recursos hídricos. O assoreamento dos rios, gente, é quando a erosão, né, deixa a terra mais solta. Nesse processo erosivo, a água vai carregar a terra e vai transportar a terra para os cursos d'água. Quando essa terra ela cai dentro do rio, ela vai preenchendo o leito desse rio em um dado momento que a água ela não vai conseguir correr. Então vai formar-se um lago e com este processo o rio ele pode deixar de existir. O uso de pesticidas e herbicidas também contaminam o solo, a água e os alimentos. Os pesticidas e herbicidas, gente, eles vão infiltrar pelo solo. Quando infiltra pelo solo, eles vão atingir, além do solo, o lençol freático, o que pode contaminar vários cursos d'água. Os agrotóxicos são a segunda causa de contaminação das águas do Brasil. Em primeiro lugar estão os esgotos e, em segundo lugar, os agrotóxicos. A pecuária, que é também uma atividade econômica, ela pode acontecer de duas maneiras. Pode ser a pecuária extensiva ou a pecuária intensiva. Na pecuária extensiva, a criação de animais, ela ocorre em grandes pastos. A criação desses animais vão ser com fins de comercialização. Vão ser gado para corte, né? Para a criação deste gado, para a produção de carne. Não demanda grandes investimentos e corresponde a 90% das atividades agropecuárias do Brasil.
Esse tipo de criação, gente, como nós vimos, né, ele é extremamente prejudicial ao ambiente, tá? Porque é preciso desmatar uma grande área para criar uma pastagem para o gado. Na pecuária intensiva, o gado, os animais, eles são criados de forma mais confinada, em um espaço menor. Eles têm alimentação balanceada, eles têm controle de temperatura, inseminação artificial. Então, a criação, esse tipo de criação na pecuária intensiva, utiliza tecnologia e técnicas mais avançadas. Ocorre também a manipulação genética, como eu falei para vocês, né, e a inseminação artificial. Qual que é o objetivo dessa pecuária intensiva? É aumentar a produção, ter uma produção maior para atender a demanda do mercado interno e do mercado externo. A pesca, que também é uma outra atividade econômica, ela pode ser praticada no mar, em rios, lagos e lagoas. A pesca, como na pesca comercial, gente, os animais eles são retirados em grandes quantidades. A criação de animais em meio aquático, em tanques, açudes, lagos ou represas, com a finalidade de comercialização, chama-se aquicultura. E a criação de peixes chama-se piscicultura. Para fazer a extração de peixes, né, é necessário usar vários equipamentos. A tarrafa, o curral ou a rede de arrasto. A gente tem que entender que todo tipo de extração pode causar muitos prejuízos ao meio ambiente. No caso da pesca, também, tá, gente? Causa prejuízos para a vida marinha. A mineração também é uma atividade econômica, é a extração de minérios do solo ou do subsolo. A atividade minerária geralmente causa muitos impactos ao ambiente. Pode haver a retirada da vegetação, exposição do solo à ação erosiva, da água, da chuva e alteração dos cursos de água. Sem contar que muitas espécies animais podem acabar entrando em extinção por perder seu habitat natural. A barragem de rejeitos, gente, é uma das consequências da mineração. Uma barragem de rejeito são os rejeitos da mineração. O próprio nome diz, é aquilo que não tem valor econômico, mas que, em função de salvaguarda ambiental, proteção ambiental, essas barragens elas precisam ser construídas. Quando essas barragens se rompem, causa danos irreparáveis para a sociedade e para o meio ambiente. Aqui de mineração, dos prejuízos que a mineração ela pode trazer também. Em 1988, descobriu-se uma grande área mineradora, né, propensa à mineração no estado do Pará. Então, criou-se, né, uma nova corrida do ouro, porque a gente tem que lembrar que lá no século XVIII já teve a corrida do ouro, o ciclo do ouro, quando foi descobertas jazidas minerais aqui em Minas Gerais. Novamente, em 1988, vai haver a descoberta dessa imensa jazida de ouro. Vai atrair muitas pessoas para essa região. Vai chegar a ter, gente, mais de 30 mil habitantes. E essas pessoas, elas vão trabalhar sem as mínimas condições, com falta de estrutura. Nessa região, as pessoas elas vão acabar indo a óbito por conta disso. Elas não vão ter moradia adequada, né? E essa diminuição da qualidade de vida delas vai levar à morte. Muitas pessoas vão perder a sua vida nessa mina. Esse local chama-se Serra Pelada e está localizado no estado do Pará. A região ela está extremamente degradada ambientalmente, né? Esse tipo de extração, gente, ele foi paralisado em 1992 pelo governo, mas atualmente ainda existe a extração nessa região. Nessa foto, nós estamos vendo, durante a exploração de ouro em 1986 e em 2016, atualmente resta uma cratera com aproximadamente 70 metros de profundidade,
que foi preenchida pela água e se transformou em um lago poluído de mercúrio, o mercúrio é um material muito poluente que é utilizado para separar o ouro de outros minerais. Finalizamos a nossa revisão. Tem algumas atividades para vocês fazerem. Copiem as perguntas no caderno, tá bom? Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.